Muito bem, meus irmãos, nós estamos estudando o Salmo 119. Abre sua Bíblia no verso 81 até o verso de número 88. Nós estamos estudando essa série, ela é chamada Implacável, porque você sabe que o Salmo 119 vai nos deixando num beco sem saída, né? E ele vai conduzir o nosso coração, né? É uma jornada no nosso coração até o coração de Deus, porque a palavra de Deus, né, é o centro de tudo isso. É o centro de tudo isso. A palavra de Deus é o centro da verdade, né? Nela que nós encontramos todo o alívio que nós precisamos, e o Salmo está nos dando esse direcionamento. Olha só o que diz o texto. Estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra coloquei a minha esperança. Os meus olhos fraquejam de tanto esperar pela tua promessa e pergunto, quando me consolarás? Embora eu seja como uma vasilha inútil, não me esqueço dos teus decretos. Até quando o teu servo deverá esperar para que castigues os teus perseguidores? Cavaram uma armadilha contra mim, os arrogantes, os que não seguem a tua lei. Todos os teus mandamentos merecem confiança. Ajuda-me, pois sou perseguido com mentiras. Quase acabaram com a minha vida na terra, mas não abandonei os teus preceitos. Preserva a minha vida pelo teu nome, pelo teu amor, e obedecerei os estatutos que decretaste. A minha ideia hoje com vocês, a minha tese aqui com vocês, é a seguinte. Há esperança mesmo quando não podemos vê-la. Vocês perceberam que das últimas 6 perícopes, né, das últimas 6 partes desse texto, ele vem tendo lamento. Vocês perceberam isso? Né? Súplica e lamento, súplica e lamento, súplica e lamento. Isso aqui é um pouco desconfortável para a nossa cultura. Nossa cultura secular, né, não gosta de lidar com a dor. A nossa cultura secular vai dizer que a dor não faz parte da vida. Na espiritualidade cristã saudável, sempre vai se dar, ou ela sempre vai trabalhar com a dor em uma perspectiva que essa dor, que esse sofrimento, talha o nosso caráter, molda o nosso caráter, para que nós nos aproximemos mais de Deus. Então perceba, há esperança mesmo quando você não está vendo. Há esperança. Quer enfrentemos dificuldades, oposição ou morte, não precisamos nos desesperar, não precisamos ficar inquietos, ansiosos. E aqui está a grande dificuldade na nossa vida pessoal. A ansiedade. Quem aqui não é ansioso com o futuro? Ainda mais em tempo de eleição aqui, como a gente está no nosso país, nessa situação polarizada, né? Onde as pessoas estão esquecendo da soberania de Deus. Olha só, eu acho isso um pouco tanto cômico, ainda mais quando parte de pessoas reformadas, quando parte de homens e mulheres que creem numa fé reformada. As pessoas estão esquecendo da soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Independente de quem ganha essa eleição, Deus continua reinando sobre todas as coisas. E Deus que reina sobre todas as coisas não vai desamparar o povo dele. Veja, eu não estou dizendo que você não precisa ter uma visão política ou ter uma cosmovisão política. Pelo contrário, nós precisamos ter uma cosmovisão política para estender o reino de Deus sobre a face da terra. E nós precisamos votar em políticos que corroborem com a nossa cosmovisão. No entanto, daquilo que foge do nosso controle, aonde nós não temos a possibilidade de controlar, nós precisamos depositar a nossa confiança na soberania de Deus. E não ficarmos ansiosos. Não perdermos a paz. Porque o que a espiritualidade cristã diz? A espiritualidade cristã diz, na vida você vai ter dificuldades.
na vida você vai ter oposição. Na vida, você vai ter várias experiências de morte. Várias. Na vida, você não terá a facilidade que o mundo prega. Eu não sei se você percebe, mas na nossa cultura pós-moderna, a felicidade se tornou um Deus. As pessoas fazem de tudo para obter felicidade. Negociam seus princípios e valores por aquilo que elas julgam que trará felicidade. Negociamos nossos princípios, negociamos nossos valores, abrimos mãos de preceitos, abandonamos pessoas, desistimos de coisas, porque muitas vezes nós olhamos para algo e falamos, isso vai trazer felicidade. A felicidade, essa palavra, tomou tal proporção dentro da nossa cultura que você falar que não é feliz se tornou um sacrilégio. Mas veja, a perspectiva de felicidade das Escrituras é diferente da perspectiva de felicidade da cultura. A perspectiva de felicidade das Escrituras fala de plenitude. A perspectiva de felicidade da cultura fala do quê? De prazer. Você pode estar passando por momentos de luta na sua vida, mas você pode ser pleno da ação do Espírito Santo. Você não precisa estar sorrindo ou rindo para você ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala sempre de plenitude e não de prazer. Mas a felicidade na nossa cultura está ligada ao prazer. Por isso que nós ficamos ansiosos. Porque veja, pergunta, você consegue estar o tempo todo em estado de êxtase? Você consegue estar o tempo todo em estado de êxtase? Consegue? Sabe por quê? Em pleno século XXI, em pleno conhecimento científico que nós arrotamos ter, nós somos mais infelizes do que aqueles que habitaram no nosso planeta no século XVI. Vocês sabiam disso? Que nós somos mais infelizes hoje, tendo mais coisas, tendo mais tecnologia, tendo mais possibilidades do que as pessoas no século XVI, quando elas tinham muito mais dificuldade para sobreviver. Por que isso acontece? E veja, o salmista está falando exatamente sobre isso. O salmista não está buscando por felicidade. O salmista está buscando por plenitude. E aqui está a grande diferença. Então, eu queria convidar você a 3 movimentos nessa manhã. E eu espero conseguir terminar os 3 movimentos. Eu sempre falo 4, mas como eu sempre faço 3, hoje eu falei, vamos fazer 3 e não vou fazer 4. 3 movimentos para a gente buscar uma plenitude, uma vida plena na presença do Senhor. Então, primeira coisa, você não sabe que Deus é tudo o que você precisa até que Deus seja tudo o que você tem. Primeiro, você não sabe que Deus é tudo o que você precisa até que Deus seja tudo o que você tem. Olha os 3 primeiros versículos que nós lemos. Estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas a tua palavra coloquei a minha esperança. Os meus olhos fraquejam de tanto esperar pela tua promessa. E pergunto,
Quando me consolarás? Embora eu seja como uma vasilha inútil, não me esqueço dos teus decretos. Perceba, você tem 3 movimentos aqui. Verso 81, estou quase desfalecido. Verso 82, os meus olhos fraquejam. E verso 83, eu sou uma vasilha inútil. Qual é a visão que o salmista tem dele mesmo? Qual é a visão que ele tem dele mesmo? Qual é a visão da realidade, do coração dele? Quando você olha, eu estou desfalecido, eu estou fraquejando, os meus olhos estão se fechando, e eu me sinto inútil. Inútil. Talvez, se nós lêssemos esse texto com um viés mais psicológico, nós vamos dizer, esse cara está em depressão. Esse cara está em depressão. Ele é inútil. Os olhos dele, ele não consegue abrir os olhos, ele tem vontade de ficar talvez dormindo, ou ele se sente que a vida dele está se esvaindo, e o espírito dele está se desfalecendo. Vocês perceberam essa realidade? Veja, ele tem 3 movimentos. Ele diz o seguinte, a minha alma anseia por você. Verso 81. E essa minha alma, veja, quando aqui na NVI ele diz, eu estou quase desfalecido, aí na revista atualizada ele usa a palavra alma, não usa aí, na sua versão revista atualizada, não está no primeiro versículo, aí no começo do versículo ele fala, a minha alma está desfalecida, ou a minha alma se desfalece, não é isso? Essa palavra aí, desfalece, é a palavra hebraica para nefesh. E você lembra onde essa palavra nefesh ele aparece no Antigo Testamento? Gênesis, capítulo 1 e 2. Quando Deus ele forma o homem, quando ele cria o homem, diz o texto bíblico que o homem se tornou alma vivente, nefesh. Então, quando o salmista ele coloca essa perspectiva, ele está dizendo assim, olha, eu estou me desfalecendo, eu estou morrendo, ou eu estou aqui em desespero. É tudo o que ele é, tudo o que ele tem. Ou, na verdade, tudo o que ele perdeu, porque tudo o que ele é e tudo o que ele tem só se encontra nele. Ele não consegue olhar para as outras coisas. E vamos lembrar, então, aqui, quem está escrevendo esse salmo? Davi, segundo os comentaristas mais tradicionais, Davi é o autor do Salmo 119. E talvez esse salmo está sendo escrito durante toda a vida de Davi. Toda a vida de Davi é uma vida de altos e baixos, é uma vida de percalços. Ela não é uma vida linear de alguém que foi, né? Apesar da gente ter essa imagem, né? Davi, o homem segundo o coração de Deus. A gente acha, então, que ele foi um homem, assim, acima da média. Mas se você lê as Sagradas Escrituras no Antigo Testamento, você vai perceber que Davi não foi um homem de uma vida linear. Ele teve uma vida de altos e baixos. Ele teve momentos onde ele estava muito comprometido com o reino de Deus e com a vontade de Deus. E ele teve momentos onde ele estava comprometido com o seu próprio prazer. Com as suas próprias vontades. Aonde ele impôs, sob a palavra de Deus, a sua própria vontade. E a gente vê isso. E é esse Davi que está escrevendo aqui. É esse Davi que está olhando para o seu coração, para aquilo que ele é e dizendo: eu não tenho absolutamente nada a oferecer a Deus. Eu não tenho absolutamente nada a oferecer a Ele. Tanto é verdade que no verso 82 ele fala: os meus olhos procuram por você. Porque a ideia, a imagem aqui desse fraquejar é que ele está procurando perceber na vida dele a graça de Deus de maneira incansável. No verso 83, embora eu seja inútil,
Ele está dizendo, a minha vida depende de você. Sabe por quê? Porque tem uma imagem que aqui foge da gente, porque não faz parte da nossa cultura. Essa vasilha inútil é uma vasilha que ficava próximo ao fogo. E, assim, vasilhas de barro que ficam próximas ao fogo, ou com muito calor próximo, elas perdem a sua utilidade, porque elas racham facilmente. Né? Elas perdem, elas começam a vazar. Então, se você coloca líquido nessa vasilha, ela pode até estar íntegra, mas pelas suas falhas, ela começa a vazar. Então, o que o Davi está dizendo aqui? Tudo aquilo que é colocado em mim, tudo aquilo que é depositado em mim, tudo aquilo que eu tenho de sonhos e esperança, está o quê? Está vazando. Eu não consigo segurar absolutamente nada. Eu sou inútil. Agora, veja uma coisa interessante que talvez você, numa leitura rápida, não consegue perceber. Verso 81, como é que termina? Vamos lá, gente. Verso 81, como é que termina? Termina? Mas na tua palavra coloquei a minha esperança. Isso aqui é um quê? É aquilo que nós chamamos de dito de confiança. Ele faz uma afirmação de confiança. Olha, eu estou assim, mas apesar de tudo isso, eu coloco a minha esperança na tua palavra. Verso de número 83, como é que termina? Não me esqueço dos teus decretos. Mais uma vez, um dito de confiança. Olha, eu estou assim, eu me sinto inútil. Eu estou desfalecendo. Mas olha, eu confio na tua palavra. Eu continuo confiando naquilo que o Senhor diz. Verso de número 82. Como é que termina? Quando me consolarás? É um dito de confiança? Aqui é o centro do texto. Ou desses versículos. Quando me consolarás? Quando me consolarás? Talvez no português a gente não consegue pegar isso aqui assim tão proeminente. Mas Davi aqui, o autor do Salmo 119, está falando assim, essa é a minha situação. O meu coração está dessa forma. Eu estou desfalecendo, os meus olhos fraquejam e eu me sinto inútil. Deixa eu te dizer, Senhor, apesar de tudo isso, eu ainda confio nos teus decretos, eu ainda coloco a minha esperança na tua palavra. No entanto, Senhor, quando os céus se abrirão? Parece assim, parece algo antagônico, mas porque é da experiência humana. Vamos lembrar, o livro de Salmos é o único livro aonde Deus fala diretamente, aonde o homem fala diretamente a Deus. É a experiência inversa. Em todos os livros das Sagradas Escrituras, Deus está comunicando diretamente ao homem. Em todos os livros das Sagradas Escrituras, Deus está comunicando diretamente ao homem. Mas no livro de Salmos, nós temos as orações e os cânticos do povo de Deus, aonde o povo de Deus responde àquilo que Deus comunica ao homem. E aqui, ele está dizendo, quando? É como se... É meio forte a imagem, mas eu quero que vocês entendam. É como se ele pegasse uma toalha e rasgasse
ou pegasse as suas vestes. A gente vê isso nos profetas, né? Quando os profetas estão sensibilizados pelo pecado do povo, diz o texto bíblico que os profetas rasgam a sua veste e dizem: até quando este povo se desviará dos teus caminhos? Vocês lembram disso, né? É mais ou menos essa imagem. Ele falando: Senhor, quando isso vai acontecer? E veja, isso não é algo somente do Salmo de número 119. É algo que acontece no Salmo de número 13. Perceba: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietação e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Até quando? Até quando? Até quando? Eu não tenho resposta, Senhor. Deixa eu te perguntar, quantas vezes você orou dessa maneira corajosa ao Senhor? Até quando? Quantas vezes você rasgou o seu coração dessa maneira corajosa? Até quando? Sabe uma coisa que eu acho que a gente perdeu? Por isso que eu digo para vocês, nós não sabemos orar, nós não oramos direito, porque nós não oramos com as Sagradas Escrituras. As nossas orações são muito mais guiadas por um humanismo nosso do que pelas Sagradas Escrituras. Deus aguenta as suas perguntas difíceis. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não se ofende com as suas perguntas difíceis. Deus, ele não fecha os ouvidos porque você está orando algo que você não entende. Porque a minha percepção, às vezes, sobre a vida plena, ou a plenitude de vida, ela passa por uma vida contagiante de oração. Se você não ora, você não tem uma vida plena no Santo Espírito de Deus. Não adianta. Não adianta. Oração e leitura da palavra são são duas asas do mesmo avião. Já falei isso diversas vezes para vocês. E veja, o salmista, ele está colocando, com muita reverência aqui, porque é diferente da teologia da prosperidade. O salmista não está exigindo absolutamente nada de Deus. Mas o salmista está colocando Deus numa parede aqui. Está falando assim: Deus, até quando? Porque eu não estou aguentando, eu estou em dificuldade, eu estou precisando de uma resposta. Até quando? Até quando? Até quando? E a gente só pode fazer essas perguntas a Deus quando a gente tem intimidade com Ele. Porque veja, nos 3 versículos que nós lemos, qual é a visão que o salmista tem dele? Qual é a visão que o salmista tem dele? Os 3 versículos que nós lemos. Qual que é a visão que ele? Eu sou uma pessoa muito importante, Deus tem que me ouvir, porque afinal de contas eu sou filho de Deus, eu sou um filho de Deus, Deus tem que me ouvir. Essa é a visão que o salmista tem dele? A visão que o salmista tem dele é a visão de alguém que depende totalmente de Deus, totalmente, exclusivamente de Deus. E por depender completamente de Deus, ele tem dois ditos de confiança e uma única pergunta: até quando? Mas você só consegue fazer isso se você tem intimidade com Deus. Veja, a vida, a gente sabe que ela parece muito mais um campo de batalha do que um playground, não é verdade? Sabe qual que é o grande problema nosso? A nossa cultura tenta fantasiar que a vida é um playground. Redes sociais, playground. Parece que está todo mundo bem. Parece que todos os casamentos estão bem. Uma vez, há muito tempo atrás, acho que era o início desse negócio de Instagram,
né? Eu estava pastoreando uma outra igreja e tinha lá um casal que, vira e mexe, postava a lua de mel eterna da vida deles. Sabe a lua de mel eterna da vida das pessoas, né? E era legal, né? Porque você fala, pô, esse casal tá bem, né? Esse casal tá bem, né? Esse casal tá bem. Esse casal tá bem. E um dia, como pastor, eu fui surpreendido pela notícia que o casal estava se separando. Mas eles estavam viajando, eles estavam sempre bem. A vida parecia um playground. E não era eu que cuidava diretamente do casal, mas em uma conversa com o cara, ele dizia o seguinte: pastor, eu vivo de imagem. Aquela é a imagem que eu quero passar para as pessoas. Sabe qual que é o nosso grande problema? Nós vivemos de imagem. E nós não vivemos na realidade. Por isso que nós não sabemos orar. Porque quem vive na realidade dura da vida, quem vai para um campo missionário e vê que crianças não têm um futuro, que o único futuro que aquelas crianças devem conhecer, se não houver uma intervenção, é a guerra e a morte, você precisa ter um choque de realidade. E o salmista faz isso com a gente. O salmista me leva para um choque de realidade. Então perceba, olha só, o Tim Keller ele vai dizer o seguinte sobre o sofrimento. Ele vai falar assim, olha, a perda de pessoas amadas, a doenças debilitantes e fatais, a traição pessoal, as reviravoltas financeiras e os fracassos morais, todas essas coisas um dia o atingirão se você tiver uma longevidade normal. Ou seja, se você viver, você vai sofrer. É o que o Tim Keller está dizendo aqui. Ninguém está imune a isso. Assim, não importam nossas precauções quando nos esforçamos para ter uma vida boa, nem quando nos empenhamos para ser saudáveis, para ficar ricos, para viver bem com os nossos familiares e amigos, para ser bem-sucedido na profissão. Inevitavelmente, algo arruinará isso. Não há dinheiro, poder, planejamento capaz de impedir o luto. Uma doença terrível, uma traição, um desastre financeiro e uma infinidade de outros problemas entrem na sua vida. Que outros problemas entrem na sua vida. A vida humana é inevitavelmente frágil e sujeita às forças que estão além do nosso poder de controlá-las. O Tim Keller, ele mata o que o salmista está nos dizendo aqui. A vida humana era o quê? Frágil. Então veja, o primeiro movimento é esse movimento onde você deve reconhecer que Deus é exatamente tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que você precisa. Deus, você não sabe que Deus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tem. Segundo movimento, identifique as suas dores e coloque-as diante do Senhor. Veja o que o salmista vai dizer. Verso 84, a partir do verso 84. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quem farás justiça contra os que me perseguem? Para mim, abriram covas os soberbos, que não andam consoante a tua lei. São verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem injustamente. Ajuda-me. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos.
Veja, ele faz 4 movimentos, quatro pedidos aqui. Preciso da tua ajuda, Senhor, para suportar os perseguidores. O verso de número 84 está falando das pessoas que estão perseguindo. O salmista não deseja uma vingança pessoal. Perceba, ele não está pedindo uma vingança. Ou ele não está pedindo a vingança dele, a justiça dele. O salmista, então, aqui, ele está fazendo o quê? Ele é um homem que reconhece, Deuteronômio capítulo 32, verso 35, e Romanos 12, 19, que diz que a vingança pertence a quem? A Deus. Então, veja só o que o Paulo vai dizer. Deixe espaço para a ira de Deus, porque está escrito, a vingança pertence a quem? A mim. Eu retribuirei, diz o Senhor. Olha o que Paulo está dizendo, dê espaço para que Deus haja. Sabe qual que é o grande problema diante das nossas perseguições? A gente quer agir, a gente sempre quer revidar. E a gente não dá espaço para que Deus trabalhe, para que Deus faça. E daí você reclama, mas Deus não faz, mas você deu espaço para Deus fazer? Para Deus agir, para Deus trabalhar na sua vida? Pelo contrário. Você não fez. O segundo pedido, no verso 85, que o salmista faz, ele fala o seguinte, eu preciso da sua ajuda para suportar os arrogantes. Eu preciso da sua ajuda. E veja, mais uma vez no Salmo 119 aparece quem? Os arrogantes. E veja, não existe nada pior que o ego. Pois este se torna o nosso próprio Deus. Quem são os arrogantes? Então, deixa eu dar uma outra figura então dos arrogantes aqui para vocês. Os arrogantes são aqueles que se idolatram o seu próprio ego. Por isso então que Paulo vai dizer para Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 2, que ele seja o quê? Irrepreensível. Que ele seja íntegro em sua conduta. Porque essa integridade vai libertar ele da arrogância. Porque ser íntegro diante de Deus é exatamente fazer o que o salmista fez nos 3 primeiros versículos. Saber exatamente quem ele é. E de quem ele precisa. Ser íntegro diante de Deus não é você ter uma conduta acima da média. Também é, porque faz parte de você caminhar com Deus. Quanto mais próximo, quanto mais você caminha com o Senhor, mais parecido com Jesus você fica. É o que nós cremos. No entanto, a principal característica da pessoa íntegra diante do Senhor, ele reconhece quem ele é, ele reconhece a sua fragilidade, ele reconhece a sua debilidade. Ele não tem o seu ego, a sua imagem, como o seu próprio Deus. Então o salmista está falando, me livra dessas pessoas aqui. E eu sempre acho isso, que o salmista também está dizendo, me livre de me tornar como um arrogante. Terceira súplica do salmista, preciso da sua ajuda para suportar os mentirosos. O verso 86. Um dos maiores desafios é lidar com os mentirosos, pois esses tentam subverter a verdade manipulando o discurso, os fatos e as narrativas. Não foi assim em Gênesis capítulo 3? A serpente não manipulou a verdade. Essa é a ideia do mentiroso. O mentiroso, ele manipula a verdade. Ele manipula os fatos. E por isso que ele ofende. Ele ofende porque ele acaba trabalhando aquilo que deveria ser verdade, aquilo que deveria libertar, transforma em quê? Transforma em prisão. E o texto bíblico está dizendo isso. Tanto que o apóstolo João, no seu evangelho, quando Jesus está confrontando os fariseus, no verso 44 ele vai dizer, vocês pertencem ao pai de vocês pertencem a quem? Ao diabo. Vocês pertencem ao diabo e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio. E não se apegou o quê? Perceba, não se apegou o quê? A verdade. Pois não há verdade aonde? Nele.
Eu tenho uma grande dificuldade da gente viver flertando com a mentira nos nossos relacionamentos. A partir do momento que a gente flerta com a mentira, o nosso caráter não está sendo inclinado para o caráter e o trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas. Quando você flerta com a mentira, o seu caráter está sendo igualado a quem? A quem? A quem? Ao diabo. Por isso que o mentiroso ofende tanto a Deus. Por isso que a falta de verdade ofende tanto o Senhor. Agora veja, o texto ainda nos mostra um quarto pedido do salmista. Preciso da sua ajuda para suportar o cruel. Há pessoas que vão querer conflitos. E o Calvino vai dizer o seguinte, quando somos abalados por conflitos externos, não somente esquecemos da lei de Deus, mas também a maioria perde a coragem mesmo antes de se envolverem no conflito. Por conta disso, essa maravilhosa virtude do profeta é digna de uma nota especial, ou seja, de que, embora quase reduzido à morte, nunca cessará de avivar sua coragem mediante a meditação contínua na lei. O que o Calvino está dizendo aqui? Quando ele interpreta o verso de número 87. Ele está dizendo o seguinte: existe uma tendência natural de todo ser humano de não ir ao conflito. Não é verdade? Ainda mais na nossa sociedade politicamente correta. A sociedade politicamente correta falta com duas coisas. Falta com a verdade e tem medo do conflito. Veja só. Quando nós faltamos com a verdade, o fato de você faltar com a verdade num politicamente correto, você está fugindo do quê? Do conflito. Do conflito. Se você dizer que está tudo certo, apesar de você perceber que está tudo errado, é uma fuga do conflito. Veja só, tem uma frase que eu gosto muito, eu sempre falo dela, né? O Chesterton, um dos grandes teólogos, né? Conservadores, pensadores, na verdade, muito mais pensador do que teólogo, né? O Chesterton vai dizer o seguinte no seu livro Ortodoxia: vai chegar o tempo, vai chegar o momento da história que nós vamos precisar provar que a grama é verde. E isso vai gerar o quê? Conflito. Você vai olhar para a grama e você vai falar assim: aquela grama é verde. Mas vai ter um indivíduo que vai dizer o seguinte: não, mas na minha perspectiva, na minha experiência, eu acho que aquela grama é azul. Aí você fala: não, olha aqui, a luz sobre a grama é verde. Mas daí a pessoa vai dizer: mas eu quero que ela seja o quê? Azul. Mas você vai dizer: mas é verde, não importa o que você quer ou não, ela é verde, ela sabe o que tem a ver com ser. Ser significa que não tem como mudar, ela é aquilo, ela é verde. Daí a pessoa vai dizer para você assim: o importante é a minha experiência. E na minha experiência, a grama é azul. Daí você tem duas alternativas. Você se manter corajosamente ao lado da verdade, ou você fugir do conflito. E você dizer: ok, a grama é o que você quiser. Aqui está um dos grandes problemas. Você precisa colocar todos os seus pedidos na presença do Senhor. Você precisa colocar a sua lista de pedidos na presença do Senhor. É isso que eu queria dizer para você, ao final aqui. Você precisa colocar o salmista. Perceba o movimento do salmista. O salmista, ele diz: olha, tudo aqui está diante do Senhor. A pergunta que eu tenho para você é: na sua vida de oração,
Você coloca tudo diante do Senhor? Você coloca absolutamente tudo? O Senhor conhece quais são os seus inimigos? Quero convidar você a fechar os seus olhos, a baixar sua cabeça e a gente ter um tempo de oração. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas estão debaixo da tua soberania e graça. O Senhor conhece o nosso coração. Nós precisamos, ó Pai, da tua ajuda neste momento. Que o Senhor estenda a tua mão poderosa, abençoe, derrame da tua graça e da tua misericórdia, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.